Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que vai nos falar hoje. Nós vamos abordar o tema, um negócio muito interessante que muita gente vive de. Tá curioso? Do que a gente mais vive? O que a gente mais vive é de esperança. E é a esperança que nós vamos falar hoje. O que é a esperança? Qual é a conotação da esperança? De onde surgiu a esperança? Esotericamente, existe esperança? Todas as religiões, todas as filosofias, todas as doutrinas nos falam para perseverar, para ter esperança. Esperança, eu acho, pelo nome, o Jorge vai falar daqui a pouco sobre a etimologia. Esperança, esperar alguma coisa. Eu conheci, e eu também sou um esperançoso, claro, quem é que não espera alguma coisa, né? Espero que amanhã seja legal, amanhã faça sol, amanhã eu possa ter sorte numa loteria, num negócio, numa venda, qualquer coisa assim. Então a esperança é uma palavra que nutre e move muitas e muitas pessoas, se não a grande maioria. Então, já vamos entrar no assunto, mas antes de mais nada, quero saber se esse moço simpático que está aqui do meu lado... Esse moço simpático. Mas moço. Eu vejo assim, sabe que eu vejo... Nós estamos no mês de julho aqui, nós vamos para os 13 anos, efetivamente, do Vida Inteligente, né? Dia 27 agora. Mas eu vejo ali as nossas feições, né, de 12 anos atrás. É engraçado, então a gente continua jovem, vamos dizer. Quando eu comecei esse programa aqui, quando o cigarro me fumava, né? Você rejuvenesceu. Sim, né? Quando o cigarro me fumava, nossa senhora. O termo é esse mesmo, sabe, né? Claro que e ele me fumava mesmo. Então, você também, assim, você tinha cabelinho preto, assim, né? Bom tempo. Então tá aí. Então tá, agora você pode responder. Como é que você está? Tudo beleza? 100%. 100%. Sempre bem. É gostoso a gente se sente bem quando a gente faz o que gosta, né? Principalmente, né? Não é? Não, e como assim, a vida é boa porque é uma oportunidade de trabalhar, né? Então aí todo dia é um dia bom. Não tenha dúvida. Né? Aí às vezes, lógico, faz parte daí no dia, você sempre tem assim, você tem a coisa humana individual, você tem a coisa humana enquanto conjunto, né, para resolver, e você tem a coisa divina para resolver, as três em você mesmo, né? A determinância de quem manda no processo é que vai definir se você experiencia paz e felicidade, mesmo que seja o dia mais conturbado da tua vida. Sem dúvida, né? Tá? Porque ele sempre vai estar conturbado assim, na questão individual, na questão profissional, na questão familiar, na questão de nação, na questão de raça humana, mas você está sempre pairando acima disso. Né? É como o Deva Mundi, ele paira de asas abertas acima do mundo. Né? Vê o que acontece, né? Trabalha para que dê certo, mas são coisas distintas, né? Mas é interessante, essa entrada que você deu, essa explicação que você deu, exatamente faz parte do assunto que nós vamos falar hoje, a confiança. Acho que a esperança já vai falar sobre isso, que ela tem uma amplitude, né? Um monte de coisas podem somar e virar a esperança, vamos dizer. E é isso que você fala, por exemplo, atualmente, falando tem muitas situações assim, porque a gente vem falando do Vida Inteligente, é difícil manter o Vida Inteligente. Então, todo dia para mim é uma batalha. Claro que eu tenho que, como é que eu vou captar recurso? Como é que vai fazer? Como é que eu vou pagar o aluguel do estúdio? Como é que eu vou fazer tudo isso aqui? Mas, ao mesmo tempo, é interessante isso, eu gosto de compartilhar, porque é sempre interessante, porque faz parte. Muitas pessoas podem gostar de ouvir isso aqui, porque pode servir como esperança também para eles aqui. Hoje, antes não posso dizer desesperar, né? Desesperado. Olha só como vem o tema, desesperado, quer dizer, sem esperança, né? Pô, como é que vai ser? Hoje não. Quando eu fico pensando o que vai acontecer, como é que eu vou me virar, eu sinto uma serenidade que eu acho que o grego, eu falo comigo mesmo, né? Eu falo, grego, você deve ser doido, cara. Porque como é que você fica sereno perante uma perspectiva zero, vamos dizer? Foi o que você acabou de dizer há pouco. Então, como é que o cara não tem perspectiva e ele está sereno, ele está confiante, ele está
Assim, então isso é bacana. É como se agora a gente está em época de futebol, né? Sim, Copa do Mundo, essas coisas. Eu não gosto de futebol, né? E especialmente não gosto do uso que se faz do futebol no nosso país, né? É quase um ópio, né? Mas é a diferença, tipo assim, se eu norteio a minha vida pela paixão ao futebol, e não é paixão à pátria, que isso, tem nada a ver. Há um engodo nesse processo. Futebol é futebol, total. Né? Então, se eu norteio a minha vida pela paixão para o futebol, então a minha felicidade vai depender se o meu time ganha ou perde, né? Então eu já não sou mais dono da minha felicidade, porque eu dependo de um terceiro. Sem dúvida. E o resultado da ação dele é que vai ter na minha felicidade. Só que, gente, a ação dele, ele ganha milhões por mês. Isso, eu acho incrível. Ele está ligando a mínima para quem? Nada. São mercenários que se vestem de amarelo de vez em quando. Até que enfim alguém compartilha do meu ponto de vista. E aí então eu não vou jamais, né, outorgar o poder de me deixar feliz a um mercenário. Sem dúvida, sem dúvida. Ou a qualquer outra pessoa. Então assim, você é feliz quando teu time ganha ou perde? Não, eu sou feliz porque eu não tenho time. Entende? Então, essa questão de definir quem tem o direito de fazer feliz ou infeliz, ela vai te colocar como um joguete na vida até que você compreenda que na verdade essa autoridade compete só a você, e você também não pode culpar o outro por isso. Nada. Quando você então se é senhora disso, é como Veritas, a deusa da verdade, ela segura um espelho. Né? Então o máximo da verdade é olhar no espelho. Então quando você vê que você é que define se você está bem ou não, independente do entorno, né? É bem isso, porque quem é que vai... Aí você alcança a tranquilidade, independente de... Você é o capitão do navio, né? Aí o capitão do navio, ele só é feliz em dia de mar calmo. De mar de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro, né? Céu de... não, né? Mar de brigadeiro? Não, mar de brigadeiro, o mar é o árvore, nada a ver. Mas essas coisas assim que eu não sei, né? Mas desse pessoal das armas aí, né? Então, ele só é feliz no dia que o mar está tranquilo? Não, por quê? Porque o âmago dele, né, é de bravo, é um bravo. Então, a felicidade que ele pode experienciar é desafiar um mar revolto. Sim, dominar, né? Por quê? Porque mar calmo não faz marinheiro. Não então, faz. A vida mansa, né, ela não contribui para a firmeza do caráter. Porque você não tem um objetivo, né? Você não tem um embate, você não tem uma busca de equilíbrio. Né? Você e aí se aproxima da inércia. Você disse e aí você passa a culpar o entorno por tudo. Então, hoje eu estou infeliz. Está infeliz por quê, caramba? Poxa, tá um frio do caramba lá na rua. E tá mesmo. É um vento sul assim. Não dá para você vir do sul dos infernos, porque o inferno. Ele tá mais gordo hoje aqui, nós estamos aqui nessa gravação, mais gordo porque tem umas 500. Não, eu tô com roupa de esqui, né? Por baixo aqui. Tô com roupa de neve por baixo. Não, mas está 15 graus. Nossa, que frio. Sim. Então, assim, eu não gosto de frio, né? Organicamente me faz mal, as coisas assim. E aí tá frio, aí eu tô triste ou tô feliz porque tá frio? Eu tô como eu sempre tô. Aí, e contra o frio, o que você faz? Eu boto um monte de roupa. Isso, se prevenir. Né? A vida é assim, aí você tem que colocar um monte de proteção para que a vida ela seja o que ela é, só a vida. E como é que você está? Eu sempre tô bem. Tem que ser. Porque nós somos muito parecidos, inclusive, porque eu já te conheço 13 anos, aqui eu talvez mais, não sei. Mas muito provável. A gente vê... muito provável que a gente se conheça há mais tempo. Então, mas nós acordamos todos os dias sabendo que o nosso dia depende única e exclusivamente de nós, rapaz. Não, e depois nós, quer dizer, eu dependo de mim, você depende de você, eu sei disso. Tá 15 graus, que é o caos de frio, né? Aí eu vou pra rua de havaiana, de calção e camiseta. E eu vou culpar quem? Porque daí eu tô com frio, eu vou culpar quem? Porque eu fiquei doente? Deus? Claro. Não, você não se cuidou. Exatamente. Então é isso. Então, muito bem. Esperança.
Qual é o seu ponto de vista de esperança? Você é um cara que como é que se diz? Cultua não seria o termo certo assim. Essa palavra faz parte do seu dia a dia, como é que é? Assim, ó. Bom, primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com duas coisas, né? Antes a gente começar sobre esperança, especificamente. Não se transformar em refém da esperança. Ah, bem lembrado. Né? Bem Porque lembrado. daí significa que você está na inércia, né? E depois tem que pensar muito quais são as esperanças que você constrói, porque elas vão te acompanhar depois da vida. Sim, porque são criações suas, né? São seus filhos, né? Sim, não, mas com um agravante, né? É que a gente vai conversar sobre a forma como a esperança se constrói, né? É que a construção da esperança de maneira contínua ou de um conjunto de esperanças similares, né, ela está, na verdade, construindo o cenário no qual eu vou ter que resolver minhas coisas depois que eu morrer. É quase como se assim, um dos grandes elementos que constrói o mundo de cada um, que vai ter que resolver no pós-vida, vem do que se espera ou se deseja. As pessoas confundem muito a esperança com desejo, né? É diferente. Né? Sim. Tá. Bom, então assim, você falou da parte de etimologia, e nesse caso a etimologia ela é a chave para a gente compreender o que vem a ser esperança. Então, esperança é spes em latim, né? É do verbo esperare, que é o esperar, mas aí vem de uma raiz, e começa a questão interessante, chama PIE, do proto-indo-europeu, spe, ou spe, que significa expandir. Então, a raiz da esperança é a expansão. Expandir é o ex, que é fora, né? E o pandere é abrir. Então, a esperança é você fazer com que aquela tua criação ela se expanda para fora do que você consegue ver, ou para fora do teu mundo. Por isso que ela te liga, assim, a pessoa está num mundo de dificuldade. Vamos fazer um exemplo, né? Ninguém tem dificuldade, mas vamos supor que existe uma pessoa que tem dificuldade. Daí ela tem esperança que aquilo melhore. Sim. Aquela melhora não existe no mundo dela porque ela não consegue ver. E aí vem uma coisa muitíssimo interessante, né? Ela não consegue ver a esperança porque se ela não consegue ver a solução, porque se ela visse, então aquilo estaria solucionado. Então ela espera que isso venha a se resolver. Então ela expande uma expectativa, como se fosse uma promessa para fora do mundo dela, ou onde cessa a visão. Então a esperança é sempre aquilo que se deseja, né? E que está expandido para fora de onde a minha vista alcança, ou para fora do meu mundo. A questão que se coloca daí é o seguinte: a quem eu vou delegar a realização da minha esperança? Né? Então, e aí vem a questão de não se tornar refém, porque sim, eu espero ter saúde, por exemplo, para a pessoa que não tem, né? Mas aí, assim, eu espero ter saúde, mas daí num dia que está frio, eu saí de calção e camiseta, né? E aí quando eu vou ficar doente, eu culpo aquele que não atendeu às minhas esperanças. E aí, como é natural que as pessoas confundem esperança com desejo, aí quando o desejo não é atendido ou a esperança é malograda, tende-se a culpar alguém. Aí esse alguém sempre é a divindade, né? Então assim, Deus não atendeu a minha esperança, alguém não atendeu a minha esperança. Sempre a gente vai culpar alguém sem lembrar de uma coisa.
a expansão daquela expectativa fora do meu mundo, ela pode ser lícita, mas tem que ter um código de linguagem para que ela venha a ser possível, porque em grego é o eidos, que é imagem, não é? Isso. Né? É imagem ou figura, né? Isso. Que está ligado ao ver, né? Então, a palavra ver em português, o videre em latim, vem da raiz do proto-indo-europeu, veid, né? Veid. E desse veid derivou o eidos, que deriva o imagem. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho uma expectativa, eu estou criando alguma coisa que está além de onde eu posso ver. A visão é a limitação. A questão daí é, mesmo eu não vendo fisicamente a solução, eu tenho que plantar uma semente de solução naquele mundo que eu não estou vendo, para que ela floresça, frutifique, se densifique e se torne visível, então se tornando realidade e atendendo à minha expectativa, à minha esperança ou ao meu desejo, ou o que seja. Inclusive isso aí, o que você falou agora... Essa é a magia da realização da esperança. Então, o que você acabou de dizer, e vamos aproveitar para falar sobre como é que se diz, sobre o slogan da sociedade que era a teosófica, né? Sociedade Brasileira de Biose, da Arana, ou isso, que também que diz que uma das frases que rege é espécie messes in semine. O lema da Sociedade Brasileira. O lema, né? Então, exatamente, o lema. A esperança da colheita reside na semente. A esperança. Então, já veja só, o próprio nome já diz, quer dizer, a esperança está colocando a expectativa, o que você disse assim, da colheita está na semente. Né? Primeiro, com relação a isso, então assim, e é uma coisa muito interessante que você traz, porque a humanidade ela passa por ciclos, né? E sempre o conjunto de esperanças humanas ele está colocado como um ideal a ser atingido. A pedra filosofal, a Arca da Aliança, isso, o Nirvana. Então, cada fase humana, ela tem assim, qual é que é o ideal? O ideal é atingir a pedra filosofal, porque a transmutação do chumbo em ouro e tal, a consciência... A iluminação... Qual é que é o ideal? O ideal é atingir o Nirvana, o ideal é atingir o Samadhi, o ideal é pegar e entrar em conexão direta com a Arca da Aliança. O ideal, sempre tem um ideário, né? Nesse ir e vir da humanidade. No momento atual, como a gente está em um início de ciclo, já tendo finalizado, a gente está vivendo a agonia, o estertor do ciclo que termina. É o que eu chamo de pororoca. É uma pororoca, né? É o novo se fundir. É uma pororoca cósmica, exatamente, né? isso. E que revira e remexe o astral, claro, mental concreto, mental abstrato, búdico, átmico, né? E entra em ação, assim, em choque as grandes forças elementais e as grandes forças divinais, né? E disso obrigatoriamente tem que emergir a nova humanidade. Ok. Né? Então a gente, como está nesse período agora, então sempre nesses ápices, nessas inflexões de evolução humana, aparece o que se chama de oitavo ramo racial, né, que é aquilo que vai fazer um aprestamento com relação ao ciclo seguinte. E o spes messis in semine é o lema do oitavo ramo racial. Então, de agora para um futuro considerável, né, esse é o ideário de evolução, é a meta a ser atingida em termos de evolução, é o spes messis in semine. Então, que nome a gente poderia, que valor a gente poderia dar a esse termo aqui que surge para ser debatido, que é a esperança? Veja só, a esperança é uma expectativa, é uma criação grega. É uma criação, né? Sim, por isso que eu citei a questão da visualização, porque quando você vê alguma coisa, a coisa se deixou ser vista por você. Sim. Quando você vai idealizar um mundo
pacífico, harmônico, perfeito, com fraternidade, paz e sabedoria para todos os homens, esse mundo não existe ainda. Então, você tem esperança que esse mundo aconteça, só que a esperança que esse mundo aconteça, e ele não estando visível no mundo que está agora, você planta uma semente desse mundo no ainda invisível. No invisível, porque eu só posso imaginar, só posso ter esperança, só posso visualizar alguma coisa que exista, que não está manifesto ainda. Mas a esperança reside exatamente nisso. Né? A esperança é exatamente isso. Então, a esperança é expandir-se. Né? E aí o âmago do processo é que você expande alguma coisa para fora do teu mundo imediato. Isso é uma esperança. Esperança é como se fosse uma promessa, né? Promessa é de jogar para frente, e mitterio é o realizar. Então a promessa é você jogar a realização de alguma coisa para o futuro. Basicamente seria assim. Só que quando existe uma promessa, significa que alguém vai cumprir, vírgula, caso aconteça alguma coisa. Não é coisa assim, vou fazer uma promessa para Deus, se você me der 1 bilhão, eu dou 100 reais para ajudar o outro. Esse tipo de promessa, claro, que é comum na humanidade, né? Que tem, muito, como é que se diz, o correto seria, dai com a direita, de forma que a esquerda não veja. Isso, né? Essa. E na verdade não é assim, né? Você tá lá, olhando direitinho. Não, você dá, né? Dá com uma concha aberta e ainda grita para todo mundo ver, né? Hoje que a gente vê no grande alarde. Então, quando a promessa de alguma coisa é baseado em um desejo ou uma expectativa, só que é o seguinte, quem vai realizar a promessa? Então se faz a promessa para Deus, para os santos, para os anjos, para a divindade, para o elemental, cada um vai na sua crença e promete que se acontecer alguma coisa, em troca eu dou isso. Você tocou num assunto fabuloso, e agora porque veja só, os avataras, as pessoas que passaram por aqui, sempre semearam uma esperança para a humanidade. Então, mas só que o que eles fizeram? Eles estão nos iludindo, e você veja que as religiões, as doutrinas, elas fazem uso da esperança do ser humano para manipulá-lo. Olha só a diferença são duas coisas totalmente distintas. Com relação ao avatar, ele sempre vem restabelecer. Eu vou voltar, eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo, ou para onde eu for, eu não vou esquecer de vocês. Mas aí a diferença de esperança, porque daí é quase um determinismo evolucional, né? Primeiro, assim, o avatar ele vem trazer um conhecimento para tentar colocar a humanidade de novo em Dharma, que a humanidade vive em Adharma, fora de lei. Tá. Né? Os avatares ou assemelhados se manifestam para tentar restabelecer a lei. Então não é uma promessa, não é uma expectativa, não é uma esperança. Eles fisicamente vêm, se antropomorfizam para tentar colocar a humanidade de novo em seus Mas eixos. Eles, na verdade, eles são a manifestação da esperança das pessoas. Lógico. Desde que a pessoa saiba o tipo de esperança que ela deseja. Tá aí. Entende? Porque assim, ele não vem para atender A ou B ou C. Ele não vem para trazer para você sucesso ou riqueza. Ele vem para restabelecer o equilíbrio da humanidade. Aí, os humanos, os seres humanos, no seu entorno, não é? Não compreendendo a mensagem, não compreendendo a missão, não compreendendo a função, transformam em estruturas de poder. Aí então eles pegam o que seria uma esperança lícita de lei e transformam em uma esperança caótica. Assumem a função de emissários ou de intermediários entre o humano e o divino e se apoderam das consciências e das almas e criam as religiões. Isso aí. Né? Aí, lógico, assim, eu tenho esperança de realizar tudo o que eu gostaria. E o que as pessoas gostariam de ter? Uma vida mansa, riqueza em abundância e ócio para poder aproveitar a riqueza. Né? Esse é o desejo, sim. O imaginar uma vida perfeita. Ninguém imagina uma vida perfeita, uma parte das pessoas não imagina uma vida perfeita, né? Ou não esperam uma vida perfeita assim. Não, a perfeição para mim é eu poder ficar trabalhando até que necessário, né? E depois ficar lendo pacificamente, podendo ajudar os outros.
Eu não quero trabalhar, eu não quero ler, ajudar os outros, eu quero primeiro me ajudar. Me ajudar. Então, o que eu desejo? Qual é que é a minha expectativa? Qual é que é a minha esperança? Minha esperança é ficar milionário. Né? E o que você vai querer fazer com isso? Vou querer aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida para você? Eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero esse carro, eu quero aquilo lá, não sei o que, tal. Aí consegue isso. Já entra no desejo que você falou, né? No começo do programa. É a esperança, quanto mais... Ela vira desejo, quanto mais bruta é a esperança, mais ela se aproxima do desejo. Né? E o desejo geralmente tem a ver com satisfação da parte instintiva ou primitiva do ser humano, que é a parte mais densa do astral. Essa que é a grande diferença. Então, se pega um conhecimento lídimo, é a mesma coisa assim, eu passo para você um conhecimento de como transformar chumbo em ouro, por exemplo. Né? Qual é a primeira coisa que você iria fazer? Não você, mas um exemplo. Né? Se eu tenho lá uns boletos atrasados. Não tenha dúvida, pagar minhas contas. A pessoa idônea, vamos dizer assim, que ela quer saber, mas mesmo assim ela pegaria um conhecimento, né, e sairia rapidamente para atender às suas necessidades humanas, sem dúvida. Você passou o conhecimento de como transformar chumbo em ouro? Sim. Então é o seguinte, senta, estuda, compreende, vê como isso pode ser usado para a humanidade como um todo. No final, em se considerando você como parte da humanidade, você vai se questionar: é lícito que daí eu use isso para resolver a minha questão particular? Sim ou não? Pode ser que não. E pode ser que você tenha que produzir riqueza para compartilhar com todos, até que chegue um ponto em que todos tenham de tal forma o necessário, o suficiente, que daí então chega talvez também de ter o necessário, o suficiente. Qual foi o teu ganho nesse processo? Dever cumprido. Você se transformou em um multimilionário? Não. Você é um junto com todos. E todos têm a riqueza necessária e a harmonia se fez. Essa era a razão da pedra filosofal. E uma grande coisa é que daí você recebeu a fórmula material de transformar chumbo em ouro, e por ter feito esse caminho e adquirido essa compreensão, você fez com que a tua alma se transformasse em amarelo dourado, sattva, se integrou ao teu espírito, adquiriu tudo de mais elevado que um ser humano possa existir, e só então você adquiriu uma moeda material para atender tuas demandas corpóreas ou mundanas do dia a dia. Quem ganhou com todo esse processo? A humanidade como um todo, porque você distribuiu a riqueza equanimemente, perfeitamente. Mas quem mais ganhou com o processo? Você, porque você ganhou aquilo que o ouro não compra. É bonito, factível, só que na prática, né? Mas é que a nossa vida hoje, né? E graças à lei, a nossa vida, ela é dedicada a transformar isso que se chama de prática, isso que se chama de realidade, que é essa forma nefasta, nefanda, caótica como vivem os seres humanos, em alguma coisa que se aproxime da lei, que tenda à harmonia, que tenda à paz, que tenda à fraternidade, né, para que você consiga então realmente compreender o processo. E aí quando alguém for desejar alguma coisa, né, o desejo sempre é para os outros, e pode ser que, e acima do desejo, a esperança. Eu tenho esperança, né? Todos nós temos. Qual é a minha esperança, né? E ainda eu recebi foi no WhatsApp, não sei, por e-mail, acho que foi o WhatsApp, uma daquelas correntes, pense um número, não sei o que e tal, né? Que daí em seguida nós vamos dar uma resposta surpreendente. E aí uma das coisas assim, tá, agora qual é o seu desejo? Daí sabe qual foi o meu desejo? E posso repartir com você? Meu desejo é que o nosso país se transforme numa nação, né? Daí eu vi assim que, e aí depois que eu desejei, eu gostei de ter desejado isso, porque daí como pessoa, eu não desejo nada, eu não quero nada, assim, eu não preciso de nada, né? Eu tenho o suficiente? Tenho. O suficiente para quê? Para viver. A lei provê o que é necessário. E aí qual é que é a minha esperança?
A minha esperança é que eu ainda nessa vida eu consiga pisar no solo de uma nação digna de ser a pátria do Avatar. Entende? Então, é lícito, é legítimo que a gente tenha esperança, porque em eu fazendo isso, eu crio os bijos, eu crio as sementes que podem contribuir para que isso aconteça. Agora, eu não tenho a esperança de que o Brasil se transforme numa nação digna de ser a pátria do Avatar e fique em casa, parado, esperando as coisas acontecerem. Vendo futebol, novela e aquele jornal daquela emissora que desconstrói nosso país, né? E aí, como nada acontece, daí eu vou e reclamo, né? E em reclamando, eu vou começar a odiar os que discordam de mim. E aí eu estou desconstruindo aquilo que eu tinha que ajudar a construir. Não, eu vou e trabalho. Como é que eu trabalho? Eu venho aqui, converso com você, eu procuro agir o mais adequado possível, né, dentro da tônica da minha existência. Por quê? Porque independente do quanto tempo eu me dedique independente do quanto eu faça eu sei que eu estou contribuindo para que aquela minha esperança se torne realidade, porque senão é mentira, é uma falsa esperança, né? E aí quando a falsa esperança não acontece, aí vem a revolta, a desolação, a negatividade, o desespero. O ódio, o desespero. Chega um ponto em que daí a vida, ela tá tão embrutecida e eu perdi de tal maneira a capacidade de ter um ponto de fuga, porque a esperança ela é como se fosse um ponto de fuga, né? Claro. Na noite mais eterna do ponto de vista humano, na noite mais densa do ponto de vista humano, eu tenho uma esperança: a luz vai se fazer, não é? E aquela esperança que me mantém vivo. E como é que a esperança me mantém vivo? Porque no momento em que eu criei aquela esperança, ela passou a existir materialmente e ela passa a me alimentar de vida e eu trabalho para. Aí o que acontece? Quem fez a promessa e quem vai atender a promessa, mesmo código de linguagem. Eu tenho expectativa, semeei a expectativa, trabalho para a expectativa toma densidade, eu vou fazer acontecer. Só que tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: ninguém está sozinho, né? Então assim, mesmo que eu tenha a esperança mais estranha possível com relação a ver um mundo perfeito e acabado, harmônico, com a divindade interagindo com os seres humanos, que assim, a Agar está na superfície, né? Assim, puxa, mas que esperança mais estranha. Com certeza tem mais gente, né, trabalhando para isso. Sempre teve, tem e sempre terá. Quanto mais pessoas focam no mesmo ponto de esperança, mais rapidamente ela toma densidade, mais rapidamente ela se expande, mais ela se aproxima da fronteira que separa o visível do invisível, a ponto de ela ser o quê? Verde. Se a sua esperança for uma maia, você faz a maia se manifestar? Se a minha esperança for uma maia, e ela ou se fora de outras pessoas também, claro, isso que eu digo. Ou ela se manifesta e atrapalha, me dá um norte falso, sim, né? Ou ela não se manifesta e ela fica com o potencial e vai definir o mundo onde eu vou viver. Ok. Né? Essa questão do tanto os desejos quanto as esperanças, né? Ter muito cuidado com o que a gente cria, porque eu estou assim, no dia a dia, eu estou consolidando o meu corpo, que vai seguir em frente, que é a alma que eu estou densificando, e os desejos, esperanças, olha as coisas assim, eu estou construindo, assim, é como se fosse o cenário onde eu vou, na fase seguinte, interagir, eu construo baseado nisso. Qual é o cenário que estou construindo? Aí eu construo um cenário onde eu desejo toda a riqueza do mundo, né, para o meu próprio uso, porque eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter um avião, eu preciso viajar sempre, eu preciso ter poder, eu preciso de serviço e tal. Quer dizer, o cara é um torto na vida. Ótimo, tudo bem, morreu. Ele tem aquelas criações pendentes. A questão é, tá, e agora? Vou usar como? Porque aí a esperança confundida com o desejo baseada só no suprir coisas materiais, quando ela se realiza, ela já não tem mais a parte material para gerar o resultado. Daí é como se fosse o rei Midas,
Só que o Midas caótico, que ele tanto desejou a riqueza suprema, né, que foi dado para ele o poder de transformar tudo em ouro. Isso é uma esperança, né? Isso é expectativa de ser o rei mais poderoso e o rei mais rico do mundo. Tranquilo. Grande história, uma grande lição essa. Tranquilo, toma aí ele palácio de ouro, jardim de ouro, tudo de ouro, assim. Aquele dia transcorreu assim, as 1000 maravilhas, porque toda a esperança se tornou realidade, todos os desejos foram atendidos. Aí ele cansou de tanto produzir riqueza para si mesmo, né, e foi parar para se alimentar. E aí? Tá aí. Pronto, grande história. E aí, com toda a riqueza ao seu alcance, todo o ouro material ao seu alcance, ele morreu esfomeado espiritualmente. Por quê? Porque não conseguia tragar uma gota de água, da água do conhecimento. Tudo se transformava em ouro. Tudo se transformava em ouro e morreu. Morreu baseado na ignorância. Veja, Jorge, hoje a gente vê essa questão da esperança. Muita gente espera, muita gente tem o que eu chamo dos tragedistas, essas pessoas que ficam fomentando desgraças, né? Que tem muito. É uma egrégora forte e grande. Claro que é. Como é que é a influência dessas pessoas no... vamos dizer, se isso se agiganta, como o contrário também pode se agigantar, né? Se isso se agiganta, ele pode efetivamente, vamos hipoteticamente conjecturar. Porque eu quero... vai vir aquele asteroide, vai colidir com a Terra e vai dizimar 90% da humanidade. Se um monte de gente pensar assim, tiver esperança nesse fato, esse fato ele é fortificado, digamos assim. O ser humano ele é capaz, dentro da sua esperança, de movimentar um asteroide que estava no seu trajeto ali, desviar ele pela força de vontade, digamos assim, pela esperança, e fazer com que essa esperança efetivamente aconteça? Não. Não? Não. Opa! Nesse aspecto não. É que assim, então tem a Divina Comédia do Dante, né? Então quando ele vai entrar no inferno, daí que tem na placa ali, né, lasciati alguém esperança, vai que entrar, que assim, abandona toda esperança, tu que entras, né? Então há infernos construídos pelo próprio ser humano em que ali é impossível que a esperança conviva. Quando você tem um desejo, daí não vou nem chamar de esperança, é quando você está aplicando uma coisa particular para você, se aproxima mais de um desejo. A gente pode colocar uma diferença assim: desejo é aquilo que é para atender a você, esperança é o que seja para atender a humanidade. Isso. Então, baseado na persona. Persona é aquele veículo onde ecoa, né, o verbo da individualidade, e que tem a roupagem que cada um dá a si mesmo, né? E tem a individualidade, que seria o superior. Então o superior seria a esperança, né? E as tônicas, as nidanas da persona seriam os desejos. Então há limites. É que assim, da mesma forma como não existe o vazio, nenacon vácuo, né? Não existe assim, o universo não é assim uma coisa desorganizada, assim, não é sabe assim, há contenções, né? A contenção entre os seres, entre os grupos de seres, entre as nações, entre os planetas, entre os sistemas, entre os universos, há contenções, há limites para isso. Então um conjunto de pessoas odiando profundamente a humanidade, a tal ponto que eles desejam que um asteroide caia para destruir o planeta, eles vão criar uma coisa tão densa que vai cair um asteroide, mas no mundo deles o asteroide pode ser o cara bater num poste. Mas você entende que daí... Trazer de uma forma particular e não genérica, vamos dizer. Porque assim, quanto mais denso... É a questão assim, quer ver? Aquilo que fala assim, que o que vem de baixo não me atinge, que é um ditado popular que é feito, falado toda brincadeira, mas que é a mais pura verdade esotérica, né? É que então há um limite. Quanto mais densa é a criação, mais baixo é o céu dela, sabe? O teto dela. Então assim, o ódio mais profundo, absoluto, assim, que vai criar assim. Onde vive o ódio? Ele vive assim, ó,
arranhando, passando as unhas na janela da tua casa todas as noites. Ele fica ali no teu entorno. O mais profundo amor universal, onde é que ele vive? Saiu para viajar, não sei quando volta. Né? Esse dá a volta ao mundo, o outro fica arranhando a janela da casa. Então, quanto mais denso for, quanto mais ligado ao passado, mais ligado ao ódio, quanto mais contrário à evolução, quanto mais em Adharma for, mais circunscrito é o mundo onde ele age. Assim, aí, ao invés de você ficar aqui no Atadharma Meru, até onde a vista alcança, né, do ponto de vista espiritual, na verdade é como se fosse um fantasma com aquela bola de ferro amarrada nos pés, né? Ou então o ser humano carregando e puxando sua própria caixão. Tem um nome, né? Isso. Mas caixão. Não sei qual é o sinônimo disso. Esquife. Esquife, muito bem. Então, é aquela alma torturada em corpo físico, ainda experienciando o que ela pensa ser vida, arrastando suas dores em um esquife, desejando que todos passem pela mesma coisa que ela passa. Né? Para esses seres não tem sol. Né? Assim, ele jamais vai levantar os olhos nem para saber se é de dia. E qual é que é a abrangência desse mal profundo? É ligado só àqueles que o alimentam. E porque, por exemplo, eu recebo muito, como nas redes sociais aí, eu recebo muitas informações de pessoas que vivem dessa forma que eu acabei de lhe dizer, procuram pesquisar na internet só notícias ruins, só o que aconteceu de ruim, e sentem uma necessidade, nem é prazer, é uma necessidade, de compartilhar com alguém aquilo. Mas a necessidade aí, ela, na verdade, ela está ligada com prazer. Porque quando você tem o impulso de repartir, é porque na hora de repartir, aquela forma que na pessoa existe, ela se alimenta e experiencia o prazer de ser alimentada. É verdade, é verdade. Alguém vai ter medo comigo junto, entendeu? Não, você vê assim, você está passando dirigindo, aí a estrada travou, o trânsito travou de vez em quando, pode saber que tem acidente na lateral, e o pessoal está passando devagar para dar uma olhada, claro, para ver se consegue ver aquela pessoa ferida ou machucada, para ver aquele caos, né? Nem que seja aquela fugaz olhada, aquele relance. Não, está acontecendo, eu não olho, eu fico para frente. Segue não reto. Quero me misturar, segue em frente. Não quer se envolver. Segue em frente. Para que a pessoa busque aquilo, tem que haver, nem que seja uma pequena semente em si, porque senão não. Né? Tá passando um filme, a volta dos profundamente mortos vivos, terrorificamente assustadores. Eu olho aquele título e imagino assim, puxa, quem será que pode gostar de ver um negócio desse? Aí vai ter o dia do lançamento. Tem uma fila de gente para ver. Ui, como tem? Por quê? Porque daí são pessoas que vibram naquela sintonia. Onde o medo se transformou em lazer. Ou prazer. Aquele medo que está ali e que é alimentado no filme é o mesmo medo que vai estar vivo quando sai do cinema. E é o mesmo medo que vai buscar uma forma de se alimentar. E aí vai se assustar de noite, vai se assustar com um barulho embaixo da cama, não vai conseguir dormir. Então, obrigatoriamente, assim, eu tenho que alimentar o meu medo. E não está passando nenhum filme de terror. Mas tem uma caixa vazia ali no canto e eu não sei o que tem nela. Aí eu vou fazer o quê? Para alimentar aquele medo do cinema, que foi criado, expandido lá, eu vou imaginar que embaixo daquela caixa tem todos os monstros que teriam em um filme. Não, então vai lá e levanta e vê que não tem. Não, mas eu não tenho coragem de levantar. Não é que não tem coragem, é que tem prazer em sentir medo, porque daí não quer ver que não tem nada. A esperança é exatamente assim. Isso que eu ia falar. Às vezes você consegue realizar a coisa hoje, você não consegue trabalhar, amar e perdoar, eis a nossa divisa da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Como é que é a frase que você trabalhar, repete? Amar e perdoar. Opa! Eis a nossa divisa. Né?
Então, às vezes, ao invés de eu ir levantar a caixa e ver que não tem nada, eu prefiro assim, puxa, eu espero que um dia alguém venha e olhe embaixo da caixa para me provar ou provar que não tem nada. Não, é muito mais simples. Eu levanto e vou ali e dou embate não ao medo, dou embate ao prazer que eu sinto quando alimento o medo. Não é nem preciso ter coragem para isso, porque a coragem é necessária, sabe quando? Quando se tem medo. Sem dúvida. Senão não, se não tem valor, né? Se você não tem medo, claro. É a mesma coisa assim, puxa vida, mas a saúde é uma coisa inestimável. Não. Inestimável é um estado de equilíbrio. Quando esse estado de equilíbrio não existe, aí pode surgir uma doença, que surge primeiro na alma, depois no corpo. A busca do retorno ao equilíbrio é que você chama de saúde. Então, se eu não tenho medo, para que eu preciso ter coragem? Então, você tem coragem? Eu não. Você tem medo? O que é medo? Aí sim. Aí chega um ponto em que nenhuma esperança é necessária. O Krishna, ele fala que quando você não tiver desejo e nem esperança, então você encontrou a paz e a lei se faz em você. Olha que interessante. Porque você não espécie, você constrói tudo agora, né? Mas como é que nós vamos construir um mundo pacífico e harmônico para toda a humanidade? Não, então construamos. É lícito construir essa esperança, mas trabalhemos hoje para que ela se realize. No começo da nossa conversa você disse a grande chave, que foi exatamente isso aí, tem que ser repetido, de jogar a tua felicidade ou a tua esperança na mão de outros. Na mão de outra coisa. Aí você passa a ser escravo da esperança. Perfeitamente. Então, a frase de quem foi Buda, Krishna, quem foi? Krishna. A frase do Krishna é sensacional. Sem esperança, sem desejo. Que aí você está na sua neutralidade, você já não depende absolutamente. Que daí você não deseja nada para você, né? E aí você trabalha para que o mundo perfeito se realize. Daí a própria compreensão do que seja o espécie passa a ser diferente. Por quê? Porque ao invés de ser o expandir, ao invés de ser o esperar, ele é o ver, é o videre, veit, né? Que assim, aquilo que toma forma. Daí eu passo a ver a coisa em si. Se eu vejo a coisa em si, ela é tão material quanto eu. Né? Aí ela se realiza. E uma coisa muito interessante também com relação à esperança e a questão da promessa é que se eu peço para alguém, se eu prometo alguma coisa para alguém, aí esse alguém vai ter que realizar. Eu tenho que ter um código de linguagem que me permita conversar com esse alguém, né? E aí então, se esse alguém compreendeu o código de linguagem e cumpriu o que prometeu, chega um ponto em que daí esse invisível, que era a esperança, ele tende a se aproximar da realidade. Qual é o ponto de intersecção, né, entre a promessa que existia como pendência e a promessa que se tornou realidade? É a visão, é a visibilidade. Quando você vê a coisa em si, é porque ela se tornou realidade. Quando você vê, realmente quando você vê. E por que você vê aquela coisa que tomou corpo e agora é realidade? É que ela tomou densidade e resolveu se mostrar. Então, uma coisa que é muito interessante na coisa... Materializou. Na coisa cósmica em si, é que é sempre assim, não é eu que vejo. Eu vejo porque a coisa em si se permite ser vista. Essa que é a relação entre o visível e o invisível, qualquer coisa que seja, né? Então, isso vale para o universo como um todo. Sempre há dois agentes no processo, o humano e o divino, né? Preto e branco, certo e errado, dia e noite, sol e lua. Então sempre há duas coisas acontecendo, ou vem um avatar, sempre em pares, né? Então, há um movimento humano e há um movimento divino. Então assim, a divindade, para fazer o que lhe compete, ela move os universos, mas não move uma palha para fazer o que compete à humanidade. A humanidade, ela move uma montanha para fazer com que o divino seja visível para todos. Então aí os dois se aproximam
e acontece a visualização, acontece um novo ciclo, todas as esperanças se realizam e a gente vive num mundo perfeito, acabado e digno de seres humanos. Falando em esperança, e geralmente as pessoas quando estão doentes, estamos falando de doença, os médicos, os parentes, amigos, procuram passar a esperança de que aquela pessoa vá se restabelecer. Isso acontece principalmente em casos terminais. Né? Você sabe que aquela pessoa está terminal, sua amiga lá, e você vai lá e você vai dar a esperança para essa pessoa, olha, força aí que você vai... Qual é o efeito disso na pessoa que você está dando uma esperança e na sua falsa, você tem vontade do que você está falando, você tem vontade que seja real o que você está falando. Às vezes a pessoa acredita baseado no seu próprio desconhecimento, né? Tá, então, às vezes não é falso, às vezes assim, não, eu desejo que eu sei que aquela pessoa está no fim, mas eu dou esperança para ela. Qual é o peso dessas duas coisas, Jorge? Aí depende até onde você pode ir, até onde você quer ir. Então você sabe que então Blavatsky tinha uma data para deixar de existir, né? Sim. Mas ela tinha um trabalho para ser feito. Então aí um dos que a acompanhavam deu 7 anos da sua vida para Blavatsky. Ele morreu 7 anos antes e ela ganhou 7 anos de vida. Então aí a questão é até onde você está disposto a ir. Essa é a primeira coisa, no teu desejo de manter o outro, né? Mas tem um aspecto que é muito importante para considerar e é um aprendizado e vem assim, aí então tem, eu não vou falar semana, mas assim, eu tinha um peixe, né? E aí o meu peixe ficou doente, de manhã ele estava nadando de barriga para cima. Daí então eu conversei com o peixe, botei música pro peixe, fiz energia pro peixe, pinguei antibiótico na água, assim, eu tenho que salvar esse peixe. Só que daí, o grande aprendizado é assim, não é o meu peixe, é um peixe que tem um ciclo de existência, viveu conforme a vida lhe proveu, atendeu às demandas de lei, seguiu suas tendências positivas e negativas, escândalas e nidanas, né? Batalhou todas as suas batalhas, ganhou algumas, perdeu outras, e nele, peixe, todas as coisas que estavam pendentes daquela família peixe se resolvem, e às vezes o grande trabalho que esse peixe faz, e aí voltamos ao ser humano, o grande trabalho que esse ser humano faz é estar dando embate em si, às custas da sua vida, de uma doença criada ancestralmente naquele sobrenome que ele tenha, e que daí ele está tentando resolver. Pode não resolver integralmente, isso lhe custa a vida, mas com certeza aquilo vai ficar amainado e não vai agir com tanta ferocidade nos descendentes. Então, a morte, vista sobre esse aspecto, ela é altamente dignificante. Eu tenho que respeitar aquele guerreiro que dedicou a vida inteira, fez o que tinha que fazer e foi até onde era possível. Ponto. Até onde eu consigo interferir. Isso, até aí é perfeito o que você falou. Sim, mas aí até onde eu consigo interferir. E aí por isso que eu falei antes, porque quando você vai tentar interferir, né, nesse aspecto na vida de alguém, você tem que primeiro ter ciência disso. Você compreende que ele é um indivíduo separado, compreende que você não pode usar o meu e o minha, compreende que ele tem direito, compreende que tem uma grande batalha, compreende que ele está lutando... Mas ele está esperançoso, está lutando pela vida. E eu estou lá alimentando uma coisa que eu sei que não é verdadeira. Mas mesmo que o outro não tenha compreensão, que cabe ter compreensão. Se todas as colunas do tempo tiver caído, uma coluna tem que estar de pé, né? Você
entende aquilo, e aí mesmo assim você deseja ter esperança de que ele melhore, vai depender, além daquele caso extremo, até onde você possa ir, do quanto benefício você acha que isso possa trazer a outra pessoa. A esperança em si de que ele melhore, né? Assim, não estou esperando que um milagre aconteça. Milagres não acontecem dessa forma. E aí você tem que tomar cuidado com a esperança que você tem, que quando você espera o impossível, você já sabia que era impossível antes. Isso, aí é que eu quero. Agora chegou onde queria. E aí, na verdade, quando acontece assim, da pessoa ela desejar o impossível, é quase como o prazer de ver um filme de terror. Você está desejando o impossível, você sabe que vai ter um desfecho diferente do que você gosta. Perfeito. Aí agora chegou lá. E aí, ao invés de você sofrer porque você perdeu aquele que você colocava o meu na frente, você mitiga aquela dor da perda culpando ou odiando alguém que não atendeu a tua expectativa. É um ponto de fuga. Sim. Percebe? É um ponto de fuga. É como atribuir a outro a responsabilidade por alguma coisa que não tinha como ser resolvida. Isso estou falando de maneira geral, assim, não estou falando assim de processos mágicos que implicam em propagação, não estão falando da vida. Isso é outra coisa. Estou falando num caso normal. E mesmo que daí você tenha esse conhecimento, né? Aí vem assim, até que ponto é lícito você interferir na vida daquele que você vai se envolver kármica profundamente, né? Em dar um dia a mais de vida, quando esse um dia a mais de vida, por lei, para ele vai fazer mal e para você vai fazer falta, ou para o outro vai fazer falta, ou o entrelaçamento kármico que você está fazendo com aquele não deveria ser assim. Aí nesse aspecto entra não só essa questão do conhecimento esotérico ou mágico, mas inclusive dos próprios desejos e esperanças. Por quê? Porque o teu desejo pode ser desnecessário, porque a tua esperança pode ser necessária, porque a tua esperança pode não se aplicar àquele momento. Então, toda esperança, e isso que é bom a gente reforçar, toda esperança implica em criação, não existe vazio. Qualquer que seja a tua esperança, no momento que você a cria, ela passa a existir fisicamente em algum lugar. Dependendo do tipo de esperança que você cria, ou ela é só mais um incômodo dentro da tua alma, ou ela vai contribuir para que então isso aconteça para a humanidade como um todo, mas ela vai estar criada materialmente. E todo ser criado materialmente vai depender de vitalidade para passar a ser vivo e visível. Tá certo. Agora tem só esse aspecto ainda. Vamos dizer, eu tenho uma pessoa, um conhecido, querido meu, que está moribundo, e eu vou visitá-lo. Sei que ele está moribundo, que ele não vai passar daqui, e eu passo para ele, olha, força aí, meu irmão, você vai sair dessa, tal. Isso é um ato lícito? Sim. Eu passar uma esperança para ele, sabendo que ele tem... É isso que eu estou falando. Esperança, você está dando a fraternidade, é diferente. Aí é que eu queria. Não, agora você chegou... É diferente, que você vai estar dando conforto. Né, assim, o que chama de conforto espiritual, isso na verdade é um aspecto do que seria o amor fraterno. Não é uma coisa ruim, então, você fazer isso. Não é, porque aí, às vezes, aquela pessoa que está nessa situação, depende do nível de compreensão que a pessoa tenha, né? Depende, sempre assim, né? Sempre assim, né? Então a gente tem o profano, o exotérico, tem o mesotérico, o esotérico. Então, e isso aí são N variantes, dentro de cada uma, aquela questão então do instinto, do que seria o alto, que é o concreto, ou o supra. Então, você pega tantas combinações quanto possíveis, né? E aplica ao ser humano, então sempre vai ter uma variante de ser humano. O quanto ele precisa? Eu vou morrer. Vamos supor que chegou a hora de morrer. E eu falei assim, Grego, é o seguinte, ó, no outro programa que eu vier, eu vou gravar com você, depois do programa eu vou sentar aqui e eu vou morrer. Disse, não, tem certeza? Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá na hora de ir embora para casa, né? Já fiz o que, não tô com paciência mais de ficar. Daí eu sento aqui, né? Aí você vai dizer o que para mim? Vai em paz. É tudo que eu preciso ouvir. Entende? Agora a pessoa é o teu amigo,
e você tem um nível de compreensão, e o teu amigo não tem, e o teu amigo tem um pavor danado da morte. Aí você chega lá e você sabe que ele vai durar mais 5 minutos. Isso. Ele não, pô, fica tranquilo, você vai ficar bem, tá tudo bem, tô aqui contigo, vem cá, vou ficar aqui do teu lado e tal. Você daí tá, assim, É fraternidade isso que você falou? Isso é fraternidade? É fraternidade. Tá. É como você... É isso que eu queria saber. Você conversa com a planta, você afaga o animal, você abraça a criança, troca ideia com o ser humano, né? E troca pensamento com a divindade. Então, dependendo de quem seja, você dá o que é necessário. Tem no Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22, fala sobre a escada de Jacó, né? E ligado à escada de Jacó tem fé, esperança e caridade. Sim. Esperança, né? Lógico que daí a fé mal usada ela vira fanatismo, a esperança mal usada ela vira uma espécie de escravatura, né? A caridade mal usada ela vira cinismo. Então a isso tem que aplicar as gunas da matéria, tem uma série de variantes. Mas a base desse processo, né, é você saber então, né, o que é a fé, o como ter fé e o como colocar em prática, né? O que é esperança, como ter esperança, como colocar em prática. É a caridade, o que é, como e quando. Então, às vezes, você dá uma palavra de conforto para alguém que precise, é útil, é justo, é lícito e é fraterno. Mas daí não é que você está enganando a pessoa. É isso. É que você está conversando com a pessoa no código de linguagem que ela compreende. Entendido. Né? Entende? Não adianta você conversar de metafísica, né, com a criança que acabou de aprender a escrever o A. Ela não vai te compreender. Né? E você vai sair dali com a falsa sensação de dever cumprido. Então, mais importante que você falar aquilo para aquela pessoa, que você sabe que ela vai morrer, ou no dia a dia com as pessoas, né, que estão vivas, ou com as pessoas que pensam que estão vivas, né? Sim. É importante que daí, em toda forma de manifestação de contato que você tenha com elas, você reparta aquilo que em você existe. Então, mesmo para ele que você falou assim, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, naquelas palavras que eram as palavras que para ele eram compreensíveis, se abriu sabe, uma cascata de fraternidade, de amor. É legal. Né? E sabe o que é interessante e muito importante? Isso é como se você desse um cantil adicional de coisa que ele não teve durante a vida para ele usar após a morte, encher a mochila na última hora. E aí vem a questão da esperança, assim, aí o que você dá? Ninguém dá o que não tem, ou ex abundante accordes os loctor, ou a boca fala o que do coração transborda. Sim. Você tem esperança de um mundo melhor e um mundo pacífico da humanidade, então você está ligado a todos esses pontos cósmicos e é um sistema de mútua direção, bidirecional. Então aquilo transborda e aquilo emana de você. Aí você adequa ao código de linguagem e dá graciosamente às pessoas. Isso é fraternidade. Essa é a verdadeira caridade. Bacana. Altamente benévolo, altamente fraterno ou altamente humano. Humanos agem assim. Eu acho que esse era o questionamento de muita gente, com toda certeza. Era um questionamento meu, que às vezes você se sente mal assim, você está passando uma esperança que você sabe que é falsa, então, né? Vamos dizer. O nosso amigo, o Alvin, Alvin Schroeder, né? Sim. Então ele ficou doente e aí o médico tinha dito para ele assim, olha, e daí estava eu e a Ioana, filha do Alvin, né, no hospital, e o médico falou assim, não, leva ele para casa que daí de tarde, daí assim, não, você está errado. Eu lá no hospital, tá junto com ela. Daí para ela, você me autoriza a tirar teu pai daqui? Daí assim, autorizo. Disse, médico, é o seguinte, você está errado, não é assim, não vai ser assim, vão tirar ele daqui. Então você assina aqui junto com a família que vão tirar de qualquer maneira. No carro,
e levamos para dar um trato nele, né? Eu lembro. Daí então o que deveria ser uma tarde se transformou em 3 meses, e ainda porque daí foi um lapso, assim. Aí eu estava fora durante 2 dias e ele teve que fazer um procedimento que daí eu deveria ter ido junto, e ele acabou fazendo aqui, e aqui em Florianópolis acabou não dando certo, tal, ficou internado e ficou na UTI, né? E aí eu ia conversar com ele todos os dias, mas ele estava já assim inconsciente, né? Mas eu sabia como é que ele estava de verdade, e daí a gente conversava, eu conversava com ele, né? Ele estava em estado já assim de coma, né? E aí eu conversava e ele respondia pelo eletrocardiograma, né? Eu assim, conversava assim, Alvin, assim e tal. Daí Alterava. Se está compreendendo? Então a gente ainda tinha um código de linguagem. E conversamos os dias que era necessário, eu fiz as coisas que era necessário, e daí numa manhã disse assim, é emocionante lembrar, né? Daí disse assim, meu amigo, daí agora você pode ir então, né? Daí abracei ele, né, dei um beijo no rosto, né? E aí quando saí do quarto, daí a Ioana entrou, ele tinha morrido. Bacana. Então, o código de linguagem que você tem que usar é de acordo com a situação, de acordo com o que é necessário fazer, de acordo com o teu interlocutor. Então eu tinha ciência absoluta do que estava acontecendo, né? Então estava tranquilo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que importa não o que você vai falar para aquela pessoa que não compreenda, né? Ou você sabendo que aquilo não vai mudar o destino que ela mesma construiu, mas é o que você vai dar para ela que ela não está vendo. Esse que é a grande diferença. Assim, é como se fosse assim, você tem total autoridade para dar uma bênção que o acompanhe, né? É como a mãe diz para o filho, Deus te abençoe, ou viaje em paz, Deus te acompanhe na viagem, assim, é só mais uma viagem, né? E aí naquela hora você pode pegar e mudar consideravelmente a etapa seguinte. Bacana, bem, isso é fraternidade. Que legal. Então eu quero que você encerre o programa hoje dando uma mensagem de esperança. Que só podia acabar assim. Podia acabar assim. Obrigado. A mensagem de esperança que eu deixo para todos vocês é o Spes Mestres em Semine, e é a certeza que a lei, ela existe, que a vitória da lei foi integral e radical, como diz o professor, né? E que o futuro da humanidade, ele é inexoravelmente harmônico com a lei, né? O mundo perfeito, acabado, fraterno, ele existe ainda, não visível para todos, vai existir visível para todos. Por quê? Porque é o mundo ao qual nós temos integral direito. Então tá aí, a semente tá aí, só falta agora vamos trabalhar para isso. Colheita. Então é isso aí. Jorge, obrigado mais uma vez pela sua presença. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Um fraterno abraço e um feliz sempre.